Boa tarde a todos. O nosso grupo vai falar sobre o paradigma da divisão e conquista, também conhecido como árvore de recursão. Os componentes do grupo são Caio Vinícius, Pablo Vasconcelos, Renan Unson, Samuel Augusto, Vinícius Iago e Vitor Godinho. A divisão e conquista consiste em dividir um determinado problema em partes menores, encontrar soluções para tais partes e combiná-las em uma solução geral. Essa técnica é utilizada sobretudo por muitos algoritmos que possuem uma estrutura recursiva. Na divisão e conquista, o programa é dividido recursivamente e suas soluções combinadas para obter uma solução geral do problema. Na recursão, ocorre a separação do problema em três partes. A primeira parte, chamada divisão, é onde o problema é dividido em subproblemas menores. A segunda parte é a parte da conquista, onde os subproblemas são resolvidos recursivamente. Já a última parte, conhecida como combinação, é onde as soluções dos subproblemas são combinadas. É importante destacar que a etapa de divisão e combinação devem ser rápidas. Mas quando executar uma abordagem de divisão e conquista? Tem algumas condições que geralmente indicam quando é uma boa ideia aplicar um método de divisão e conquista em um algoritmo. Dessas condições, as principais são: você consegue decompor facilmente o problema em instâncias menores. Dessas instâncias, elas vão ter mais ou menos o mesmo tamanho, e a etapa de combinação ela pode ser executada rapidamente. Um algoritmo genérico de divisão e conquista, então, vai ter o seguinte formato. Ele tem primeiro o passo base, que checa se o problema está suficientemente simples para ser resolvido diretamente. Se não, ele vai dividir essa entrada em n vezes, e para cada divisão ele vai aplicar recursivamente o algoritmo. Por fim, a solução geral vai ser a combinação de cada uma dessas soluções. A complexidade de tempo do método de divisão e conquista ela é dada pelo tempo de divisão, mais o tempo de conquista, mais o tempo de combinação. Como são algoritmos recursivos, a gente vai encontrar uma equação de recorrência, que ela normalmente poderá ser solucionada pelo teorema mestre, já que você dividir o problema em instâncias menores de mais ou menos o mesmo tamanho, vai acabar naquele formato conhecido, que é A de T, A vezes T de N sobre B, mais F de N, para A maior ou igual a B, maior ou igual a 1, e B maior do que 1. Relembrando o teorema mestre. O teorema mestre ele cai em três casos que a gente compara com a função F de N. E a partir dessas comparações a gente consegue encontrar a complexidade de tempo. Busca binária. A busca binária, ela se consiste em dividir uma instância em duas instâncias menores. Uma na qual tem o intervalo com o elemento desejado e a outra, descartada, que não o tem. Vale ressaltar que essa fase ela acontece de maneira muito rápida. E além disso, a busca binária ela não conta com uma fase de combinação. Essa fase ela é vazia. Para entendermos melhor, imagine um cenário no qual, primeiramente, temos um vetor, um limite inferior, um superior e um meio, no qual este meio ele é sempre recalculado a cada nova recorrência. Por conseguinte, a cada passo repartimos este vetor em um vetor limitado de intervalos menores, até que haja, neste cenário, um tão pequeno quanto se queira e retorne exatamente à posição do elemento que estamos buscando. Por fim, como sua etapa de combinação é inexistente, sua ordem de complexidade é θ, log de n. Em relação às aplicações, este método está presente em diversos algoritmos. Por exemplo, o de merge sort, o de quicksort, o algoritmo da mediana e também o algoritmo de Karatsuba. Essas foram as referências utilizadas pelo grupo.